Mas eu ainda tinha que falar de algumas ordens interessantes. Eu tinha falado que nem todas as ordens espaciais são do comando Astar. Existem outras missões. Algumas até assim, como é que eu diria? Missões, não tenho o adjetivo adequado, mas são missões que para nós parecem não ter a menor importância, nenhuma validade. Estranhas, mas a gente não sabe exatamente por que elas existem, mas elas existem, são organizadas e muito atuantes. A maior missão depois de Astar Cheran é uma missão que é vinculada a, vamos dizer assim, não é a manutenção, elas são vinculadas a todos os sistemas de doutrinas, de religião, de clausura, de todas as experiências metafísicas, individuais ou coletivas, aceitas, elas estão vinculadas a toda essa estrutura. A função básica dela é encontrar maneiras do conhecimento esotérico com S se transformar em conhecimento exotérico no processo da informação e da vivência religiosa, tradicional, quer dizer, pisciana. Essas missões, a coisa mais engraçada que existe é que eles vestem-se como se fossem, no aspecto externo do vestuário, como se fossem padres, freiras. Isso é que é uma coisa mais louca. Você vê um ET dessa missão, um desenho falado, ou tem uma evidência, né? Você olha assim e você fala, é um padre, é uma freira. Não é padre nem freira, coisa nenhuma. Se você observar mesmo, você vai ver que as batinas dos padres e o chapéu das freiras são uma cópia mal feita dos aparelhos que eles usam nas cabeças e que parece chapéu. O vestuário religioso, inclusive todo aquele usado a paramentação, quem viu os meus slides aqui, vocês lembram de um cara que parece um padrinho todo arrumado, com um negócio duro aqui na cabeça, um turbante comprido, que parece um papa? Aquilo é um espacial. As roupas dos grandes sacerdotes, dos cardeais, dos papas, até aqueles bonezinhos, aquele chapéu do papa, aquelas coisas todas, gente, com aqueles brilhos dourados, aquelas pedras semi-preciosas e preciosas, é para reproduzir o brilho, a vibração, né, da roupa dos espaciais que estão ligados a essa ordem. E dizem que existiam alguns padres famosos que trabalhavam em nível esotérico na Igreja Católica, que deram de cara com grupos de sacerdotes estranhamente vestidos, com roupas escandalosamente bonitas, nas bibliotecas do Vaticano, a famosa Biblioteca do Vaticano. Diante do encontro, conta a história, registrada num livrinho assim, eu estive fora do corpo na Biblioteca do Vaticano, não me lembro o nome do livro, é de um brasileiro, eu acho até que ele é de Goiânia. Ele escreve um livro contando isso, que ele visita então a parte secreta da biblioteca em viagens sucessivas de fora do corpo físico, auxiliado por uma entidade que depois se revela um espacial, e que se dizia que era a reencarnação de era um cardeal que teria servido a Igreja Católica no período tal a tal, isso tudo. É possível até que também isso seja verdade, mas ele era um espacial. E ele levava esse cara para conhecer as regiões secretas do Vaticano, aonde inclusive em regiões mais profundas ele foi encontrar esquifes luminosos guardando corpos espaciais também lá, tanto de gigantes quanto de pequenininhos. Então, também é um local onde se guarda corpos de gente de fora que está nascendo aqui, em regiões subterrâneas. E lá no fundão, está a sede, o quartel-general dos dissidentes também, que é exatamente embaixo da cidade de Roma. Bom, mas o que eu estava falando, da história desse camarada, que ele então, chega um dia, ele resolve, junta dinheiro e quer ir pessoalmente ao Vaticano. Vai, né, assiste benção papal, certo? Pega lá uma deixa para visitar certas instalações, né, que algumas partes, em algumas épocas do ano, é acessível à visitação pública, e ele diz então que nessa experiência que ele está vivendo, na década de 60, sei lá, ele se sente mal.
se sente mal, sente um problema qualquer e perde o sentido, desmaia. E é levado para uma espécie de enfermaria, onde ele é observado à espera de que ele volte a si. Aparentemente ele não tinha nada, era apenas fome, porque passou muito tempo em jejum para esperar a bênção, aquelas coisas todas, e ele perdeu o sentido. Então, não parecia nada grave, foi levado para a enfermaria, isso ele conta no livro, etc. E durante esse tal desse sono meio estranho que ele teve, ele sai do corpo físico, já aí muito próximo da própria local físico da biblioteca, e aí que ele encontra os tais estranhos padres, né? E no diálogo é que ele revela, então, é revelado para ele que ali havia toda uma estrutura de espaciais, de seres de uma ordem missionária específica, que cuidava de todas as religiões do mundo. E sabe qual um dos papéis mais interessantes desse pessoal? Foi a divulgação da chamada arquitetura mágica. São os construtores das catedrais góticas. Eles talvez tenham muita ligação até mesmo com a construção das pirâmides há muito tempo atrás, né? Então você vai encontrar entre os grandes matemáticos, astrólogos e geômetras do mundo, pessoas que começaram a fazer as primeiras investigações no campo geodésico, por exemplo, são de uma ordem espacial cujo vestuário lembra demais os vestuários e os paramentos das ordens religiosas do mundo inteiro. Aí você vai encontrar um grande patrono deles, um homem conhecido, tão conhecido do mundo, que ele foi canonizado várias vezes pela Igreja Católica. Uma das canonizações dele é manjadíssima, Francisco de Assis. As outras, ele é outro santo, porque como não havia aceitação da reencarnação, ele é São Francisco e mais outras coisas, e é a mesma criatura, que é Mestre Kuthumi, ou Kuthumi. Essa criatura é uma espécie de um esteio, né, básico do trabalho dele, porque ele é o mestre do ensino, também do ensino religioso. É o mestre da divulgação do conhecimento, do sacerdócio, da devoção ao ensino das pessoas, ao aprendizado, à educação das pessoas. É mestre Kuthumi, que é uma espécie de intermediário dessa incrível ordem, que ela é bastante... ela é cheia de, como é que eu chamo, de subgrupos, né? Embora seja uma grande ordem, ela não é subdividido propriamente em missões, ela é como se fosse um bloco único, mas ela tem agrupamentos internos que permitem uma certa subdivisão interna, e eles não são, a não ser espaciais. Um apelido muito, muito interessante para eles, e eles são conhecidos também por esse nome, são chamados os cardeais, né? Quando nós ouvimos falar também da expressão de cardeais no sentido de alguma coisa muito importante, né? Os símbolos cardeais, não está necessariamente ligado à ideia do cardeal na igreja. A própria nomenclatura da igreja de cardeal quer dizer algo que, enfim, é um nome que foi adaptado à igreja para a nomenclatura desse grau, né, de hierárquico na igreja. Então, cardeal quer dizer também aqueles que são os maiores, quer dizer, aqueles que, enfim, é o pessoal que troca o S pelo X. Eu digo assim porque é o pessoal que trabalha no sentido de tornar exotérico pelo meio religioso o conhecimento com S térico, né, das escolas da grande tradição. Eles têm duas grandes segmentações do ponto de vista de estrutura de funcionamento, né, que são vinculados às duas colunas mestras da iniciação no mundo, né, que são os essênios, né, e os... Não, os essênios e os... Me ajuda, Sérgio? E os templários. Então, são duas escolas iniciáticas. A essênia é do tipo anárquica, né? É a iniciação mestre-discípulo. E dos templários é a iniciação do tipo imperial, né? Ela tem uma estrutura hierárquica, aquela coisa toda. Aqueles dois sistemas, né, que nós já estudamos como modelos de organização social dos povos do espaço. Aqueles dois grandes modelos, que é o Sud, né, Sud-vaense e o Rama-maense. Sud-vaense são ligados
aos templários. A escola iniciática templária, com todos os nomes e ramificações que essa escola já teve ao longo da vida da humanidade. E outro são os essênios, né? Que todos os dois lados já iniciaram mestres, né? Os avataras vêm iniciados tanto pela escola essênica como pela escola dos templários, que são nomes contemporâneos conhecidos das duas grandes colunas mestres da iniciática terrestre, que é dada segundo as duas grandes tradições de organização espacial, Sudvaense e o Ramamaense, né? Quer dizer, os povos nômades livres e os povos imperiais. Esses dois sistemas encontram-se na Terra assim. Então, nós temos na Era de Peixes as religiões dos dois tipos, as religiões de linha Sud e as religiões de linha, vamos dizer assim, Rama, que são justamente esses dois grandes movimentos místico-religiosos do tempo contemporâneo. Os religiosos, de caráter doutrinário, né, pisciano, que tem guru, livro sagrado e toda uma estrutura de seguidores e uma ordem de coisas, quer dizer, doutrina. E os outros são os homens livres, que não seguem nenhuma corrente ou todas ao mesmo tempo, são completamente independentes e seguem uma linha de trabalho aquariana, que é essencialmente a essênica, que é a libertação do indivíduo pela autogestão, o autogoverno. Todas as outras escolas são Sud, as outras são essa escola, vamos dizer, sem mestres, essa escola livre da autoiniciação é a escola essênia, né? Que é a relação direta mestre-discípulo, é uma escola diferente. Então, vocês veem aí como é camuflada a presença dessa ordem missionária, que não é do comando Astar, não tem qualquer ligação com Astar Ksheran. É uma ordem importantíssima, porque vocês sabem, claro, o peso que tem a questão religiosa no mundo. Que peso extraordinário tem hoje. As religiões têm um poder fantástico no mundo inteiro, no Brasil, em qualquer lugar. Como ordem esotérica, né, não tem muito o que divulgar. E, veja, não interessa para as igrejas constituídas, do ponto de vista institucional, né, divulgar de que os fundamentos de todas as religiões estão apoiados em duas casas, a casa templária e a casa essênica. E, o que é mais incrível, tem escolas que lutam e brigam. Vocês sabem que ao longo da história da Igreja Católica, teve papas iniciados pelas essênias e outros papas iniciados pelos templários, numa briga de foice, martelo escuro, etc., por conta da liderança dessa religião no mundo. Né? Porque ela, quando foi criada, ela não tinha nenhuma proposta de linha Sud. Ela era inteirinha essênia na linha. O que o próprio mestre Kuthumi quis resgatar quando cria os franciscanos, mas sujeito a todas as pressões, acaba indo, e ele tinha uma fidelidade ao Papa por uma questão ética, né? Mas de qualquer forma a ideia é de que os cristãos fossem livres de qualquer igreja no sentido institucional, né? Pedro não foi convocado para criar uma instituição. Sobre os ombros dele foi edificada a igreja dos libertos, isto é, dos homens que por si mesmo, pela sua fé, pela sua crença, iam seguir o caminho, o próprio exemplo do Cristo, que era um homem livre, um nômade, ele pregou andando. Então veja que não havia planos para uma instituição. Mais tarde, e não muito longe na história, foi necessário, por algum motivo, a institucionalização. Começou-se a haver uma estrutura de poder, e imediatamente começa a ser disputada essa igreja organizada pelas forças Sudvaense, que é uma estrutura perfeita no seu sistema também, não estou entrando em juízo de valor aqui, mas é uma estrutura diferente da essênia, que é muito mais ligado aos povos estrangeiros, essa linha, do que os Sud, que são ligados aos grupos autóctones da Terra, porque a Terra, na sua origem, era sudvaense, na sua forma de organização social, enquanto os estrangeiros, 11 povos, que é a esmagadora maioria, são ligados ao sistema ramamaense. Então a Igreja Católica vem sendo disputada pelas duas correntes. Quando entra um Papa para fortalecer a corrente essênia, a turma Sud vai lá e crau, porque é isso que tem acontecido ao longo. Quer dizer, Sud tem predominado na vida da Igreja Católica. E é possível que ela venha a sofrer os seus últimos momentos
ainda sobre decisão sudvaense, quer dizer, essa estrutura hierárquica de poder em que cardeais elegem o Papa, enfim, esse negócio todo, a infabilidade do Papa, as encíclicas, toda essa estrutura normativa, burocrática, né, do controle da estrutura de cima, embaixo, sem liberdade para nenhum dos, nem mesmo para os seguidores.